Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos iniciar um estudo detalhado do Timer 1. O Timer 1 dos microcontroladores PIC, que é um recurso muito útil que podemos utilizar para diversas aplicações, inclusive para trabalhar com o modo de captura dos processadores, dos microcontroladores PIC. Mas vamos começar estudando do bem básico. E é claro, vamos dar aquela passada no datasheet para você compreender bem a nível de hardware a questão do Timer 1. Segura aí! Sempre convido você a dar uma passadinha em nossa loja online wrkits.com.br. Cadastre-se para receber nossas promoções e novidades. Tem muitos produtos, kits de robótica, kits de eletrônica, componentes eletrônicos e muito mais. Confira em wrkits.com.br. Antes de começar a aula, eu tenho mais um recadinho. Uma galera comentou que sua conexão de internet não é tão boa e às vezes fica difícil de acompanhar todos os nossos vídeos aqui do YouTube. Caso você seja uma dessas pessoas, manda um e-mail para a gente, wrkits@wrkits.com.br, e solicite videoaulas que podemos enviar para você num pendrive pelos correios sem problema nenhum. Entre em contato conosco e podemos conversar a respeito, beleza? É só mandar aquele e-mail. Vamos para a nossa aula então. Tem o PIC 16F876A, que é o que estamos utilizando. Você pode utilizar o 877A, o 628A, que apresenta os registradores semelhantes, e o que vamos utilizar hoje para configurar o Timer 1 são iguais. Sempre dê aquela lida no datasheet. Vamos conferir hoje também, pois com o datasheet o seu projeto vai mais longe. O 876A com sua configuração mínima, o resistor de pull-up, um botão de reset, cristal oscilador, vamos utilizar 16 MHz, dois capacitores de 22 picofarad e o clássico capacitor de desacoplamento de 100 nanofarad. O osciloscópio vamos utilizar daqui a pouquinho. Vamos conferir o datasheet. Eu tenho o datasheet do 876A, que também contém o 877A, o 873A e o 874A. Você sempre tem que comparar as diferenças que o fabricante da Microchip, que é o caso dos microcontroladores PIC, sempre deixa bem esclarecido em seus documentos. Vamos aqui no menu e vamos direto para o Timer 1 Module, que é o módulo do Timer 1. E de cara você já encontra o registrador de controle do Timer 1. E temos aqui um texto descritivo do Timer 1. Ele pode ser usado como temporizador ou como contador. No modo temporizador, ele utiliza o ciclo de máquina para incrementar o registrador do Timer 1. E no modo contador, ele utiliza um comando externo, que é no pino. Se você olhar aqui no processador, no RC1, que tem aqui o T1 OSI. Este pino aqui pode ser utilizado para incrementar o Timer 1 no modo contador. Hoje utilizaremos o modo temporizador. E o T1CON é o registrador responsável pelo controle do Timer 1. Vejam que o bit 7 e o bit 6 não são implementados e os bits 5 e 4 são utilizados no Prescaler. Se você já está acostumado e craque em utilizar o Timer 0, e eu espero que esteja, não vai ser muito difícil de configurar o Timer 1 para a aplicação de hoje, que vamos configurá-lo como temporizador. O Prescaler ele pode ser configurado 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, até 1 para 8. Por estes 2 bits, e aqui está a tabelinha que corresponde a cada valor do Prescaler. O bit 3 habilita um oscilador de controle para o Timer 1, não vamos utilizar hoje, e o bit 2 é o de sincronismo externo, um clock externo aplicado a uma entrada de controle, que podemos utilizar para incrementar o registrador do Timer 1, e também não vamos utilizar hoje. E o bit 1 é o que configura se vamos utilizar como contador ou como temporizador. Colocando em 0 é o clock interno. A frequência dividida por 4 e é o ciclo de máquina que já conhecemos. É o que vamos utilizar hoje, o modo temporizador. E colocando em 1, clock externo no RC0. Como mostra aqui, sensível à borda de subida. Então, na realidade, aqui é RC0, o T1
OSO aqui no microcontrolador. Beleza. E o bit 0 é o que habilita. Timer 1 on. Colocando o bit 0 em 1, habilita o timer 1. Colocando em 0, desabilita. Uma vantagem do timer 1 em relação ao timer 0 é que ele é de 16 bits. Aí você deve estar se perguntando, mas como se o PIC é de 8 bits? É que os engenheiros fizeram uma sacada e atribuíram dois registradores para incremento. Temos o TMR1L e o TMR1H. Quando há o overflow do registrador TMR1L, ele incrementa uma vez o TMR1H. E assim eles contam até os 16 bits, pois são dois registradores de 8 bits. Se fizermos 2 elevado na 16, resulta no número 65.536 e é mais fácil, portanto, de conseguir tempos maiores com o timer 1, como você pode ver. Vamos para o nosso código exemplo. MicroC Pro4PIC com o projeto criado e já carregado aqui no nosso arquivo no Proteus para o teste, só falta desenvolver. A primeira coisa é sempre desabilitar os comparadores quando não formos utilizá-los. CMCON igual a 7. Desabilita os comparadores. E aí, TMR1 on, vamos colocar em 1. Habilita o timer 1. E aí vejam que temos o TMR1L, que é um registrador de 8 bits para contagem do timer 1. Podemos iniciar em 0. E o TMR1H também podemos iniciar em 0. Inicializa o timer 1 em 0. Estes dois registradores aqui compõem o timer 1. Vamos para o datasheet. Na página seguinte, no final da página seguinte, que é a página 58, temos o bloco diagrama do timer 1. E vejam que o timer 1 consiste nestes dois registradores, TMR1H e TMR1L. Por isso que ele é de 16 bits, pois são dois registradores de 8 bits que fazem toda a contagem. A flag de indicação é o TMR1IF, que está presente no registrador PIR1, que já vamos dar uma olhada para sabermos quando ocorre o estouro do timer 1. E vejam que o timer 1 on, que é o nosso habilitador do módulo timer 1, ele está ligado a uma porta AND. Quando está em 0, a AND em sua saída terá 0, pois é a lógica AND da nossa eletrônica digital. E aí temos aqui a frequência interna do processador, no caso os 16 MHz dividido por 4, e aí o ciclo de instrução, que é controlado pelo TMR1CS, que observando aqui, o TMR1CS, quando está em 0, é o clock interno. Quando está em 1, aí ele habilita as nossas saídas RC0 e RC1, que são configuradas. Então, com borda de subida, iremos incrementar estes dois registradores do timer 1. Se você já manja de eletrônica digital, espero que sim, fica bem simples de analisar este diagrama. Ainda temos o prescaler, que faz a divisão, e aí o sincronismo, e também mais um multiplexador aqui controlado pelo T1 Sync, que é a outra flag do T1 CON. Continuando com o nosso código, vamos configurar o tris B como saída e o tris C como saída. E aí no loop infinito, o port B vai receber o TMR1L e o port C vai receber o TMR1H, que é o modo mais simples de verificarmos, vamos conseguir enxergar estes dois registradores incrementando nos pinos de saída do microcontrolador. Vamos também inicializar o port B em 0 e o port C em 0. Compilando. Tudo certo, então configuramos
no registrador T1CON o seu bit menos significativo, o TMR1 ON, colocamos em 1 e ligamos o timer 0. Só isso. E aí inicializamos o timer 0 propriamente dito, que é de 16 bits, pois é formado por estes dois registradores de 8 bits, em 0. As saídas em TRIS-B e TRIS-C, e inicializando port B e port C em 0. Que o port B e o port C também são registradores de 8 bits. Por isso que atribuindo o TMR1L ao port B e o TMR1H ao port C, vamos enxergar o timer 1 fazendo a contagem. Vamos ver se isso é verdade, dando um play. Observem que temos o incremento aqui no port B e nos bits do port C. Obviamente está incrementando de acordo com o ciclo de instrução, não será possível enxergar bonitinho os números, né, a sequência binária sendo incrementada. Mas está comprovado que os dois registradores do timer 1 estão funcionando apenas setando a flag menos significativa do registrador T1CON, como o próprio bloco diagrama sugere. Vamos agora para um exemplo mais prático, que é configurar o timer 1. Primeira coisa, o ciclo de máquina. Para 16 MHz é 250 nanosegundos. Uma revisão breve, 16 MHz dividido por 4 dá 4 MHz. 1 sobre isso é o ciclo de máquina, 250 nanosegundos. Inicialmente vamos ver a equação do estouro. O estouro é o timer 1 vezes o pré-scaler vezes o ciclo de máquina. E aí percebam que a equação é muito semelhante à do timer 0. Só lembrando que o timer 1 é composto daqueles dois registradores. Do modo que está configurado agora, temos o timer 1 contando até o número 65.536, pois são 16 bits. Pré-scaler 1 para 1, portanto é vezes 1. E ciclo de máquina 250 nano. Fazendo essa conta, 65.536 vezes 1, nem precisa botar, vezes 250 nano, aproximadamente 16,38 milissegundos. Como verificar o estouro? A partir da flag de indicação, que é TMR1 if, que está no registrador PIR1 ou PIR1. Ctrl F, PIR1, damos um Enter. Percebam que ele está no banco 0 de memória e vamos até ele na página 26. Só nos interessa a flag TMR1if, a flag de estouro do timer 1. Quando vai a 1, indica o estouro do timer 1 e deve ser limpa via software, como todas as outras flags de teste que já conhecemos. Vamos fazer o seguinte. Vamos configurar uma saída, você pega uma label default, vamos pegar aqui o RC4 e ligar ao nosso osciloscópio, portanto duplo clique, escrevo output. Como é o mesmo nome desta label aqui, estão interligadas. Vamos configurar então apenas o RC4 como saída em nosso projeto, ou seja, TRIS-C é igual a EF, porque isso, o E em binário é 1110 e o F é 1111. Só o RC4 é 0, só o RC4 é saída. E vamos inicializar o RC4 em 0. Apenas o RC4 como saída. RC4 inicia em low. E aqui dentro do loop infinito vamos testar a flag. Então if TMR1 if
underline bit, estamos testando se houve o estouro do timer 1. Se for igual a 1, houve o estouro, portanto sim. Vamos fazer o que? Vamos tmr1 if underline bit igual a 0 para limpar a flag, conforme o fabricante sugere, que deve ser limpa via software, e R4 será invertida. O RC4, o bit RC4 vai inverter o estado. Inverte o estado de RC4. E agora eu faço uma das minhas clássicas perguntas para você. Depois, pause o vídeo, pense, responda e veja se acertou, beleza? Estamos testando a flag de estouro do timer 1 dentro do loop infinito. A minha pergunta é, essa programação aqui é por pooling, sim ou não? Pause o vídeo, responda e depois continue. Se você respondeu que sim, parabéns, você acertou. Essa programação aqui é por pooling. Por quê? Porque não estamos chamando nenhuma interrupção. Não chamamos uma rotina de interrupção, estamos testando a flag no próprio loop infinito. Significa que estamos trabalhando por pooling. Logo, com isso, não teremos tempos tão precisos assim. Mas é outra forma que você pode utilizar o timer 1, caso não haja problemas. Vamos compilar. Tudo certo. Calculamos 16,38 milissegundos. Dando um play para simular. Temos a nossa troca de estado. 16,3 milissegundos e 16,4 em nível lógico baixo. Então vejam que é mais ou menos preciso o nosso cálculo, pois não estamos trabalhando com uma interrupção. Vamos testar ainda o prescaler, configurando o prescaler para 1:8, por exemplo. T1CON, temos que colocar o bit 5 e o bit 4 em 1 para um prescaler de 1:8. Vamos fazer isso. Aí vamos configurar todo o registrador ao invés do bit avulso. T1CON. O 7 e o 6 são lidos como 0. Queremos 1 no 5 e no 4. Os outros não importa, vamos deixar em 0 e o menos significativo tem que ficar em 1. Esse seria o comando em binário a ser atribuído a este registrador de 8 bits. Separando os nibbles, temos 0011, que é, passando para hexadecimal, 3. E aqui temos 1, que passando para hexadecimal é 1. Portanto, T1CON será igual a 31 hexadecimal. Prescaler 1:8 e timer 1 habilitado. O que isso muda em nossa equação? Muda o prescaler. Ao invés de 1 aqui, teremos 8. Calculando de novo, 65536 vezes 8 vezes 250 nanosegundos, 13,10 milissegundos aproximadamente. Aliás, 131, eu li errado, 131,072 milissegundos. Então, aproximadamente 131 milissegundos. Vamos ver se vai dar certo. Compilando. Ok. Play para simular. 131 milissegundos e em low 132 milissegundos. Então vejam que está coerente e você já aprendeu agora a configurar o timer 1. Vamos fazer agora este teste na prática. Vamos gravar o código no 876A e medir esse tempo no osciloscópio para verificarmos. Venha comigo! Circuito montado e funcionando, galera. Temos aqui o PIC 16F876A, o capacitor de 100 nanofarad, um botão de reset, resistor de pull-up, cristal de 16 MHz e os dois capacitores,
e nossa saída, o RC4, já estamos monitorando no osciloscópio e liguei também esse LED no modo Current Sourcing, só para verificarmos as piscadas. Fonte de alimentação da bancada de 5 volts alimentando o sistema. Vamos conferir agora a forma de onda. Vejam aqui a nossa oscilação, vamos entrar com o cursor no modo Time, vamos verificar o tempo que fica em nível alto. Cursor 1, cursor 2. Vejam que temos 128 milissegundos. Percebam que na prática já há uma pequena diferença em relação ao teste no Isis Proteus. Vamos verificar o tempo que ele fica em nível low. Cursor 1, cursor 2. E aqui, coincidentemente, fechou certinho com o Isis Proteus. 132 milissegundos em nível lógico baixo. Lembrando que tínhamos calculado 131,072 milissegundos conforme os cálculos. Mas como estamos programando por pooling, apesar de não estarmos utilizando um delay neste programa, estamos programando por pooling, pois não utilizamos o recurso de interrupção do processador. Mas ainda veremos criteriosamente o Timer 1 em outros modos de trabalho, inclusive, obviamente, trabalhando com interrupções. Mais um projetinho funcionando aqui no laboratório. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. Ainda veremos muitos outros exemplos com o Timer 1, então continue nos acompanhando. Deixe suas dúvidas aqui embaixo e não esquece de clicar em gostei e compartilhar com todo mundo esse vídeo, isso nos ajuda pra caramba. Se é novo por aqui, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção. Aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre. Qualquer dúvida é só comentar aqui que rapidinho nós responderemos. Aquele abraço e até a próxima!